E se alguém mandasse você nascer de novo? Jesus usou essa expressão e mudou a vida de um homem. Quer entender? Vem comigo! E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo certinho com vocês? Bem-vindos mais uma vez aonde? Canal Vira Crente, o canal do Jovem Cristão. Estamos aqui semanalmente estudando a lição, tentando aí compreender cada vez mais o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E eu quero convidar você a fazer o quê? A se inscrever no nosso canal, a compartilhar os vídeos, curte aí também, que a gente agradece. Mas também quero agradecer aqui que nós batemos 100 mil visualizações aqui no canal. Deus seja louvado por isso. Vamos para os nossos abraços, para os nossos queridos inscritos aí. Eu tenho um abraço aqui para o Alemão. O apelido é Alemão, mas o nome é o Dernivaldo. O Dernivaldo, ele tá no litoral paulista. A galera tá lá no Balneário Esmeralda, em Praia Grande. Um abraço para você aí, meu jovem. Um abraço para o Tiago, para os jovens de Guapiara, São Paulo, da Igreja Central de Canuto e Capoavada. É isso mesmo, Capoavada, tá bom? Abração para o Daniel também, o nosso saleiro que está lá em Maragogipe, na Bahia, na Igreja do Porto. Também vai um abraço aqui para a Patrícia. A Patrícia, ela está em Manaus e ela pede um abraço para a classe de jovens dela aqui, da Igreja do Conjunto São Paulo. Um abraço para todos esses saleiros aí, para todas essas luminárias, que Deus abençoe a vida de vocês, gente. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Temos a Lara. A Lara, ela tá em Formoso, Minas Gerais. Ô, povo mineiro, é bênção pura sem mistura, sou. Temos aqui também o Ezequiel. O Ezequiel, ele tá em Brasília. O Ezequiel, achei muito interessante o comentário que ele mandou aqui. Falou assim, ó, indiquei o seu canal para minha filha. Tô acompanhando aqui, indiquei para ela. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sua vida e de toda a sua família. Vai um abraço aqui para a galera de Ivoti, da base Interconnect, e pro Ismael, o Eleni Ismael. Um abraço para você, meu jovem. Um abraço para a galera de Novo Progresso, no Pará, através do Nelly ou da Nelly. O nome aí, ele pode ser tanto feminino como masculino, mas um abraço aí, tá bom? Temos aqui também o Rodrigo. O Rodrigo, ele tá em Cajamar, São Paulo. Abração para você, Rodrigo, para toda a sua galera aí também. Deus abençoe, continue nos acompanhando aqui, tá ok? E também um abraço muito especial aqui para o Francisco de Darcinópolis, no Tocantins. Minha gente, muito obrigado por todos vocês. Vai esse abraço aqui com todo carinho. Vocês é que nos motivam aqui a estar realmente fazendo a lição. Tem dias, semanas, aliás, que está corrido, que a gente está desanimado, está cansado, mas fala, não, nós temos que ir lá fazer, continuar o trabalho de Deus. Tem gente que está esperando para poder ouvir a palavra. Então, muito obrigado mesmo, tá ok? Vamos para a nossa lição? Dá uma olhada comigo aí. João, no capítulo 3, é o texto que nós vamos estudar. E o título é Entrevista Secreta. Tá coisa aí de espião, né? 007, esse negócio aí de secreto, uma entrevista, às escuras, escondidos. É isso que a lição traz pra gente no capítulo 3 de João. Conta a história de Nicodemos. Também conta ali uma parte de João Batista com os seus discípulos. Dá uma olhada na tirinha comigo aí, é Jesus fazendo um bate-papo ali com Nicodemos. E Jesus fala o seguinte, né? É uma frase muito conhecida dentro do Evangelho de João. E Jesus fala o seguinte, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos, né, com os olhão ali esbugalhado, um pensamento na cabeça. Jesus alugou um triplex na minha cabeça. Bugou a cabeça de Nicodemos, ele confundiu a cabeça dele. Mas será que realmente confundiu? Se alguém chegar para você e falar assim, você tem que nascer de novo. Que sentido que essa pessoa está falando? Como que está sendo? Ali Jesus estava falando de um lado espiritual e muito mais profundo do que às vezes nós imaginamos. Durante a lição nessa semana, a gente vai entender ponto a ponto dessa frase, o que Nicodemos estava fazendo ali, a vida de Nicodemos mudou, como é que foi essa conversa? Depois a gente tem lá João Batista com os discípulos. Tudo isso a gente vai entender durante essa semana. Leia o capítulo para você compreender, tá bom? Olha para a tirinha aí, talvez você vai ter outras conclusões. O que eu tiro aqui é o seguinte, muitas vezes Jesus nos pede algo ou nos fala algo que a nossa cabeça buga. Mas buga porque não estamos conectados com Ele e não estamos com o coração completamente entregue àquilo que Ele quer. Pegou a visão? Vamos para domingo então? Falei para vocês que o capítulo 3 traz a história de Nicodemos e um bate-papo de João Batista com os seus discípulos. Somente no Evangelho de João que nós vamos ver essas duas histórias. João, a gente já falou aqui várias vezes, ele tem um olhar diferente, a escrita dele tem um olhar diferente dos outros evangelhos. E aqui João ele dá uma sequência direta. Essas ações de Nicodemos e Jesus aconteceram logo em seguida do capítulo 2.
Jesus ali estava falando sobre o coração das pessoas. Lembra lá no templo, que ele faz uma purificação no templo? E logo em seguida se encaixa essa história. Geralmente, nós lemos a Bíblia e parece que realmente é sequenciado alguns assuntos, algumas histórias, só que essas histórias realmente demoraram tempo. Por exemplo, quando Samuel vai lá ungir Davi, fala que Samuel chegou na casa de Jessé e aí foram fazer os sacrifícios e matar os animais ali para poder fazer o banquete. Eram 7 dias no mínimo para poder fazer a purificação. Quando a gente lê a Bíblia, parece que foi um atrás do outro, né? Foi assim, rapidinho. Geralmente não é, mas nesse caso aqui foi. Naquela mesma noite, Nicodemos procura Jesus. João usa uma expressão aqui que não era muito comum, né? Um homem fariseu. Ele destaca quem era Nicodemos e ele depois trabalha um pouco melhor sobre isso. Nicodemos pede uma entrevista com Jesus, mas essa entrevista ela é secreta. Ela é na calada da noite, onde ninguém pode ver. E aqui nós temos um contraste muito grande dentro desse capítulo. Lembra lá no capítulo 1 desse evangelho? João fala que Jesus é a luz do mundo. Nesse momento, Nicodemos está indo encontrar com ele à noite, no escuro. Nicodemos representa aqui as pessoas que conhecem a Deus, mas não vivem um relacionamento às claras. Que muitas vezes, quando sua fé é colocada em xeque, ela recua, ela esconde essa luz. Ela tenta esconder Jesus das outras pessoas. E também indo à noite, ninguém poderia ver que era Nicodemos. Nicodemos, naquele momento, estava preocupado ali com o que as pessoas iriam achar dele, o que falariam dele. Muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com o que os outros vão falar dela, se alguém vai ver, se vai ouvir, enxergar uma transformação nessa pessoa, mas elas acabam aceitando o chamado e transformando vidas. E aí, você está aonde nesse contexto? Você está igual a Nicodemos, se escondendo, não querendo compromisso? Ou às vezes você está até com receio, mas acaba deixando a luz do Senhor iluminar a sua vida. Reflita sobre isso, pense sobre isso, e a lição vai esclarecer muito mais para a gente. Esse encontro começa com Nicodemos chegando ali falando, né? Senhor, bem sei que o que você faz é divino, que você é especial, aquela coisa toda. Já chega ali meio que adulando Jesus, chamando ele de Rabi. E o que ele esperava que Jesus voltasse ali e falasse com ele? Ô Nicodemos, obrigado, você está me reconhecendo como Rabi. Precisavam 3 mestres, né? 3 rabis para reconhecer um outro, e você já está pulando essas etapas, realmente entendendo aí que eu sou diferente, mas Jesus não falou nada disso. Nicodemos chegou bajulando ele, ele já foi, ó, toma, se não nascer de novo, não tem como, você tem que nascer de novo. Ele já corta Nicodemos. Nicodemos estava falando ali, não, eu vou tratar o senhor de igual para igual, só que Jesus não era de igual para igual, ele estava na frente do Messias. E Jesus dá uma chacoalhada, uma realidade. E Nicodemos fala o seguinte, não, mas como é que eu posso nascer de novo, sendo velho? Deu uma confundida na cabeça de Nicodemos, como a gente viu lá na tirinha. Bom, Nicodemos entendeu claramente o que Jesus estava falando. Nicodemos estava com o coração aberto, só que também estava trazendo com ele várias situações. Nicodemos era um mestre da lei. Quando ele fala o seguinte ali, Senhor, como que eu vou nascer de novo sendo velho? Jesus fala, meu filho, você é mestre da lei, ou seja, você é entendido. Nicodemos era um dos grandes do Sinédrio. O Sinédrio tinha em torno de 71 pessoas. Nicodemos já era uma pessoa de idade mais avançada. Ele compreendia, sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Só que, lembra do medo das pessoas enxergarem, do medo das pessoas o verem? Ele estava tendo um encontro com o Deus vivo. E Jesus começa a trazer luz para a vida de Nicodemos, falando com ele que esse nascer de novo, a gente usa muito esse termo, né? Ah, nasceu de novo com o batismo. Só que esse nascer de novo vai muito além do que você ir lá e descer ao batismo e você ir para o reino dos céus. Esse nascer de novo é realmente você virar a sua vida de ponta cabeça e deixar que o Espírito Santo trabalhe dia a dia em você, meu jovem. Em você, meu saleiro, minha luminária. Quantos de vocês aí estão me assistindo já nasceram através do batismo, mas realmente não nasceram de novo? E Jesus por 3 vezes dá uma sacudida em Nicodemos. Em verdade te digo. E na terceira ele já muda ali do singular para o plural. Nós. Não fica muito claro para quem que ele está dizendo esse nós. Se é para ele, para os profetas, para quem for, ou para deixar uma mensagem especial para mim, para você, que é o que eu creio. Está registrado lá, para que eu e você possamos entender o que realmente Jesus estava falando. E ali ele traz uma luz sobre a cruz. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ali ele estava falando claramente da crucificação. Nicodemos chegou para Jesus ali e queria uma conversa teológica. O Senhor é Deus, me fala sobre Deus, me fala das coisas de Deus. Jesus, não tem conversa teológica. A
A conversa que eu tenho para você é a minha missão, é a salvação, que é o cerne do cristianismo. Você ser salvo, você está pronto para passar uma eternidade comigo. E aí, meu saleiro, minha luminária, fala comigo. Como é que está a sua salvação hoje? Está pronto? Pensa nisso, reflete, que isso é muito importante para a sua vida. Esse encontro, esse bate-papo com Jesus e Nicodemos, ele é concluído ali pelo versículo 21. Alguns estudiosos defendem que Jesus terminou o diálogo dele, a fala dele, no verso 15. Já outros defendem que não, que Jesus terminou a fala, a última fala dele é no verso 21. Os que defendem a primeira tese falam o seguinte: não, ali foi João que complementou, porque ele entendeu tudo aquilo ali, então deixou a explicação. Independente se foi Jesus ou João, nós temos aqui o objetivo do evangelho. Lá dos versos 16, né, que nós sabemos é o verso áureo da Bíblia, é o verso que muita gente sabe de qual, você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ali nós não estamos falando de um Deus que foi forçado a fazer algo para nos dar salvação. Ali está mostrando o verdadeiro amor, tudo que Deus tinha, Ele deu para mim e para você, o Filho dele, unigênito, ou seja, único. Não teve outro igual a Jesus. E às vezes nós conhecemos tanto esse texto que esquecemos realmente da importância dele. Dá uma olhadinha comigo aí, João 3,16. Por que o motivo? Tem um motivo. Qual é esse motivo? Deus amou o mundo de tal maneira, um amor infinito, um amor que eu e você nunca vamos compreender, que deu a maior doação, o seu Filho unigênito. Lembra que eu falei? O único. Ele abriu mão do seu Filho por mim e por você, para que todo aquele, para todos, sem distinção de cor, de raça, de idade, de tribo, não, para todos que crê a condição, não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva, o presente. Você tem noção de quão profundo é esse daqui? É o Evangelho, está aqui. O Evangelho é isso daqui, é o objetivo do Evangelho, é a salvação. E o interessante é que, o que nós temos que fazer? Somente aceitar. Os versos 17 até o 21 estão ali a nossa parte, a nossa condição. Qual é a parte? Eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum, é só eu aceitar isso. Eu gosto muito, muito do verso 17, é um dos preferidos que eu tenho dentro da Bíblia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio te condenar. Vai ter um momento que Jesus vai fazer o papel de juiz, mas ele só vai te julgar se você não aceitar essa salvação, se você não aceitar esse evangelho na sua vida. O que você está fazendo que você ainda não aceitou? O que precisa mudar na sua vida para aceitar, para receber essa dádiva maravilhosa que foi lá na cruz? A cruz foi o maior preço pago no mundo por alguém, e foi especialmente por você. Você lembra que Nicodemos, ele tentou dar uma escapadinha? Senhor, como um homem velho, pode nascer de novo. Não é só Nicodemos que tenta escapar quando sente uma verdade queimando no seu rosto. Eu e você também. Muitas vezes nós sentimos uma verdade da Bíblia vindo para cima da gente, Deus falando com a gente quer o quê? Se esquivar, quer arrumar uma desculpa. O negócio é que a gente sempre pensa assim: Deus vai entender. Deus é amor? Nós acabamos de ver isso na parte de terça-feira. E olha que amor, hein? Deus, ele compreende, é compreensivo, é benigno, é longínquo. Ele é, só que Deus é justo. Então, nós temos que entender realmente que precisamos aceitar e não fugir quando vem para cima da gente essas verdades. Nicodemos, ele teve ali essa parte que nós falamos um pouco negativa dele, mas ele procurou Jesus. E ele procurou e ele se tornou um grande seguidor de Cristo, sim. Nicodemos, ele defendeu o evangelho de Cristo com mais afinco depois da cruz, realmente. Mas ele era alguém que ajudava muito o ministério de Jesus Cristo. Um fariseu que se converteu. Olha que bacana, hein? Bom, e eu e você, como estamos nessa situação aí com Jesus Cristo? Nós precisamos nascer, renascer? Essa é a palavra da nossa rede semântica. Renascer. O que vem à sua mente? Eu quero que você comente aqui para mim. Vocês não estão comentando aí a rede semântica. Me ajuda aí. Eu quero saber o que você está pensando. Eu penso de um jeito, você de outro. A palavra renascer, para mim, vem de fato assim, a palavra mudança. Quando eu renascer em Cristo, eu vou ter uma mudança na minha vida. E que realmente essa mudança possa acontecer por completo.
Quantas vezes você, numa semana de oração, num sermão, você aceita o apelo e minutos depois você esqueceu aquilo ali? Que realmente, em cada apelo que nós aceitarmos, nós possamos mudar e viver lado a lado com Jesus. João Batista, esse nome dava arrepio em líderes religiosos e reis. O homem era brabo, o homem era diferenciado. Mas João, o discípulo, ele tem essa parte ali no finalzinho do capítulo 3, que ele fala um pouquinho de João Batista, e ao contrário dos outros evangelistas, ele não foca muito também na prisão do Batista. Mas ele mostra pra gente ali claramente a posição do Batista. João Batista, segundo Jesus Cristo, foi o maior homem que nasceu de mulher. Jesus Cristo nasceu de Maria? Nasceu, mas Jesus Cristo era divino. Ser humano foi João Batista. João Batista entendeu o chamado que ele tinha. Na época de Cristo, o amigo de um noivo, ele tinha muita responsabilidade num casamento. Ele era o cara que corria atrás de tudo, que preparava os detalhes, aquela coisa toda. João, ele entendeu que ele era o melhor amigo do noivo de Jesus Cristo. E ele preparou o caminho. E ele pregava, e ele falava. E conforme o ministério de Cristo ia aumentando, o dele diminuía. Lembra? O que importa é que ele cresça e eu diminua. E ele falando ali com alguns discípulos também, fala, vai seguir ele, que ele é o Messias. Ele reforça a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Não há outra vida a não ser em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio do alto, ele era divino. João Batista confirmava e reconfirmava isso. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando nós não aceitamos essa vida que vem do alto, quando nós não aceitamos esse Cordeiro que tira o nosso pecado, nós estamos perdidos, nós estamos destruídos. Estamos destruídos, perdão. João, ele aceitou o chamado que ele tinha de anunciar as novas do Evangelho. Eu e você hoje temos um chamado também. João, ele entendeu o papel de testemunha. Muitas vezes nós queremos ser advogados de Cristo, defender, brigar, aquela coisa toda, parece um promotor, um advogado de defesa ou de acusação. Não, não. Jesus nos chamou para ser testemunhas, testemunhar dele. Podemos testemunhar com a nossa vida, que é a maior Bíblia que muita gente vai ler. Ali em João 3,26, literalmente é dar testemunho. E que nós possamos dar testemunho de que Jesus breve virá. João anunciou a primeira vinda do Messias e que ele iria nos restaurar do pecado. Nós temos essa oportunidade. Nós hoje temos que anunciar que ele breve voltará, nós temos que aceitar esse sacrifício e sim, nunca mais haverá pranto, nem morte e nem dor. Ou aí é bênção pura sem mistura do mais alto nível, né não? Finalizando a nossa lição, Cristo levantado é o título que nós temos na sexta-feira. Como assim Cristo levantado? Você se lembra que lá no deserto, Moisés, levantou lá uma cobra, uma serpente, e as pessoas que olhavam eram curadas. Ali estava referindo-se realmente à crucificação. Quando Jesus é levantado na cruz, aqueles que olham para a cruz, primeiramente, vão ter o coração mexido. E aí vem a razão. Você compreendeu o tamanho daquele ato. Quando a gente fala de crucificação, era algo terrível. Era a mais cruel, uma das mais cruéis maneiras de matar alguém naquela época. E ali morreu um inocente por mim e por você. E João Batista, ele tinha ciência do que iria acontecer com Cristo. Ele sabia. E ele foi uma voz que clamou no deserto durante muito tempo, anunciando que as pessoas deveriam se arrepender e se entregar ao verdadeiro Cordeiro. Hoje, quantas vozes estão gritando para as pessoas desse mundo se arrependerem? Quantas vozes estão gritando para as pessoas não terem uma entrevista às escuras, uma entrevista estilo espião 007? Quantas vozes estão gritando para irmos para a luz? Eu e você, por exemplo. Que você seja uma dessas vozes que possam gritar, que possam clamar, que possam anunciar a transformação que nós precisamos ter. Quando a gente encontra Jesus, a vida da gente, ela não vai virar um mar de rosas. Ela tem dificuldades. Eu tenho dificuldades, tenho passado por algumas lutas, provações, mas a gente busca se agarrar a Jesus Cristo. Porque a promessa que ele tem é que tudo isso vai passar. E eu acredito em promessas. E principalmente quando vem de alguém que já cumpriu tantas na minha vida, como eu tenho certeza que já cumpriu na sua, meu jovem. Meu saleiro, minha luminária, eu sei que muitos jovens que estão me assistindo aqui, na idade de vocês, as coisas são complicadas. Eu sei que tem muitos adolescentes que me assistem. Eu sei que às vezes parece que está tudo perdido, né? A cabeça está uma bagunça.
mas entenda que você foi chamado para algo especial, para viver algo especial ao lado de Jesus. Quem sabe eu não estou falando aqui com o novo João ou a nova João Batista. Seja isso. Levante Cristo. Ele já foi levantado na cruz. Só que a cruz não é o final. A cruz foi o ponto central. Mas a ressurreição é o que nos dá a continuidade. Se Cristo morre na cruz e ali ele não ressuscita, não ia adiantar de nada. Mas a ressurreição mostrou que é o Deus vivo que deu a vida dele por mim, por você. Que Deus te abençoe. Espero que realmente eu tenha te ajudado aqui a compreender a lição dessa semana. Fica um papai do céu e até semana que vem. Um abraço, fui.